E eu faço sempre um paralelo contínuo sobre a poda da árvore ou a correção de um pai. Correção de um pai, de uma mãe, que às vezes a gente precisa levar uma sentada, né, nas costas, por conta de um comportamento errado. No primeiro momento dói muito. Ou às vezes uma bronca de um chefe que a gente se sente às vezes humilhado, mas na verdade são consequências de um erro que a gente cometeu e aquela correção é necessária para que a gente não o cometa novamente ou para que a gente possa fazer coisas melhores. A poda de uma árvore com certeza deve ser doloroso para a árvore, mas é necessária para que no ano seguinte a fruta que ela vai produzir seja mais saborosa e em maior quantidade. Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a cada um de vocês com a graça do Senhor Jesus. Hoje, a missão da ministração é comigo. Nosso irmão querido Tim me incumbiu, né, dessa graça de trazer para os irmãos a palavra que Deus trouxe ao meu coração para que o Espírito Santo venha agir no coração de cada um de vocês. Boa noite, Maria Fernanda. Boa noite, aqui é o amor da minha vida. Boa noite a todos aí que eu ainda não consigo ver. É uma alegria muito grande poder estar aqui trazendo aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração e clamo que seja o próprio Senhor Jesus e não eu, que eu desapareça e Cristo cresça e que a palavra que chegar ao ouvido de vocês seja do próprio Senhor. Amém? A palavra de hoje nós vamos falar sobre pensamentos. Pensamentos, fontes de vida ou de queda. Antes, boa noite, meu pai já está aí, meu pai e minha mãe, minha irmã Alicinha também já está aí, Silmara está aí também. Então, vamos começar orando, né, por cada uma dessas pessoas que está aí. Dona Delza, olá, Dona Delza, tudo bem? Hoje é comigo. Agradeço a Deus pela vida de todos vocês que aqui estão, daqueles que você que está vindo no futuro aí para assistir essa palavra. Agradeço pela sua vida também. E vamos orar, né, por cada um, para que Deus abençoe a vida do Tim, da Silmara, que estão desfrutando da bênção de estar com a netinha deles, lá em Fort Myers, num momento de alegria, desfrutando da família, num momento de amor e carinho, né, familiar, que todo mundo precisa, né, desfrutar um do outro. Agradeço a Deus pela vida dos meus pais que estão aí assistindo, clamo a Deus pela vida deles, minha irmã, sim, o amor da minha vida, Raquel, Sara e Clara, minhas filhas, e por todos que aí estão assistindo, amém? Peço também pela vida da Valesca, que também está no momento aí, como a gente diz na oficina, né? Está no estaleiro, cuidando da saúde dela, para ela voltar firme e forte para casa em breve, em nome de Jesus. Então vamos para a palavra. Como eu disse, o tema de hoje, pensamentos, fontes de vida ou de queda. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a palavra diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluias. Usa-me, Senhor. Meus irmãos, é incrível como que o nosso pensamento, a gente precisa cuidar e zelar. Porque a força do pensamento é terrível. É terrível a força do nosso pensamento, porque ele influencia diretamente em tudo na nossa vida. É o que conduz aquilo que a gente vai fazer ou deixar de fazer, é o que está aqui na cabeça. É uma dinâmica, né? Pensamento
gera sentimento, sentimento gera ação, e ação gera consequência. Então a gente precisa cuidar, porque a forma como nós pensamos, como eu disse, influencia diretamente, né? Influencia nas nossas emoções, influencia nas nossas escolhas, no rumo da nossa vida. E aí, podemos passar para o lado da ciência, da neurociência, que o Tim gosta bastante de falar. E a neurociência, ela mostra constantemente em artigos e revistas e jornais e vídeos, demonstrando tanto que pensamentos negativos recorrentes, como tristeza, desilusão, frustração, ou autodepreciação, né, que é, hoje mais cedo eu comentando com um colega, o tanto que às vezes nós somos autofágicos, né, a gente mesmo se destrói. E esses pensamentos negativos, eles, segundo a própria ciência, eles estão ligados ao aumento de sintomas depressivos, né? Ansiedade, distúrbios do sono, queda do sistema imunológico, por conta dessa erva daninha que são os pensamentos negativos. A gente, às vezes eu brinco muito com o Tim sobre essa murmuração, né? E aí eu lembro de um desenho antigo que o cara ficava, ó céus, ó vinda, ó azar. Uma murmuração, uma ruminação, né? Mental, aprofundando o sofrimento, aprofundando o sentimento ruim e impedindo que a gente consiga reagir com clareza e equilíbrio nas situações adversas da nossa vida. E por um outro lado, a gente tem os estudos, né, da psicologia positiva que indica que a prática de pensamentos positivos, de pensamentos construtivos, né, de bons pensamentos, como gratidão, esperança, o próprio perdão, está associada a maior resiliência, né? Maior força emocional, resistência emocional e bem-estar físico. Eu guardo comigo uma frase que não é minha, mas eu escutei ela em uma entrevista e de uma certa forma eu capturei ela para mim, que a gratidão ela alimenta, ela sustenta o entusiasmo. Quando a gente é grato, a gente se torna mais animado, a gente tem um entusiasmo maior para dar continuidade. E gratidão nas pequenas coisas, né? E aí, como a gente estava falando de neurociência, né, dos estudos da ciência em relação à psique, ao pensamento, eles comprovam, né, que isso é fácil de comprovar, né, que eu não estou balangando o beiço, que a neurociência ela comprova que esses padrões de pensamento eles afetam a plasticidade neurológica, não me recordo o termo. Então, molda o cérebro de acordo com o conteúdo que a gente mais se alimenta, né? E o pior é que o pensamento é algo que nós mesmos alimentamos. Às vezes eu falo assim sobre... Tinha um brinquedo antigo, minha irmã tá aí, ela vai lembrar, que as meninas têm também, que chama Tamagotchi. Chaveirinho que você tem que ficar ali alimentando o bichinho que está lá dentro, lá daquele eletrônico. E se você não alimentar aquele bichinho, ele vai morrer, aí você tem que pegar de novo. Tal qual um ser vivo, uma planta, né? Então, o pensamento, ele é como um Tamagotchi, como um pet, né? Um bichinho de estimação.
Quanto mais você alimenta o pensamento, mais ele vai crescendo, e aí se torna sentimento, depois ação e consequência, como eu já falei. E se você deixa de alimentar, ele vai atrofiando, como um músculo, né, que você não trabalha, né? Inclusive eu estou precisando malhar, preciso cuidar da minha saúde. Então, o nosso cérebro, ele é moldado de acordo com aquilo que a gente o alimenta. Se a gente alimenta ele com pensamentos bons, nosso sistema imunológico e a forma como a gente reage às adversidades do dia a dia vão ser positivas porque os nossos pensamentos são positivos. E o contrário é verdadeiro. Se o meu pensamento é negativo, a forma como eu vou lidar com as coisas do dia a dia vão ser negativas também. Vou sofrer um pouco mais. E aí, né, como a ciência ela tem buscado para poder entender os efeitos do pensamento na nossa mente, no nosso cérebro, na nossa fisiologia, né? No nosso sistema imunológico, nas relações sociais. E tudo isso está apoiado de uma maneira bem profunda nas Escrituras, na palavra viva, né? Eu costumo dizer que a Bíblia ela é um manual do fabricante. Ela tem tudo, né? Como as formas de resolver nossos problemas do dia a dia. Está lá no manual do fabricante. E a gente compra as coisas e não lê manual de fabricante, né? Nós somos bobos, tontos. É o nosso GPS, não tem como se perder. E lá diz assim, vou repetir o que eu falei no início da nossa reflexão. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aí, meus irmãos, vocês falam assim, mas é fácil, né? Quando você não está numa situação difícil, quando você não está enfrentando uma situação turbulenta, um problema de saúde, ou uma derrota, uma frustração no trabalho, uma frustração no relacionamento, ou uma perda financeira. É fácil para você, alguém falar, mas você está numa boa aí, é fácil ter pensamento positivo. Difícil é ter pensamento positivo num momento de tribulação. De fato, tá certo, isso é verdadeiro. Por isso que a gente tem que viajar o tempo todo e fortalecer o nosso espírito, alimentar o nosso espírito, da mesma maneira que a gente precisa alimentar os nossos bons pensamentos, alimentar a cultura da gratidão constante lá de dentro do seu coração, de todo o seu entendimento, você ser grato por cada respiração, inspiração que você sai de dentro do seu pulmão, entra dentro do seu pulmão, seja grato. Cada piscada de olhar, seja grato em tudo. E aí você vai fortalecendo e você se alimentando da palavra viva para que no momento de dificuldade do seu dia a dia, você tem a sua caixa de remédio que vai te ajudar. E qual é a caixa de remédio? É a escritura que está guardada, gravada dentro de você para você conseguir enfrentar as dificuldades do dia a dia. E meus irmãos, não pode ter, não tem outra coisa, não tem jeito. A tribulação, a dificuldade, os momentos difíceis, eles fazem parte do nosso dia a dia. É bobeira, é estupidez achar que a gente vai viver um tempo completo que não vai ter um desafio para enfrentar, porque a carne ela tem que ser colocada na grelha o tempo todo, para que o nosso espírito cresça e a nossa carne diminua. Agora, como é que a gente vai viver um mar de rosas? Quando a gente está deitado nos braços do Senhor Jesus, deitado nos colos do Senhor, porque aí mesmo que as águas estejam turbulentas e raio caindo e o mundo se acabando, a gente está tranquilo no meio da tribulação, porque a gente está
no colo daquele que nos separou. E o que as Escrituras falam sobre isso? Ela diz ali, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de 8 a 11, a palavra viva, o Evangelho da Graça, nos ensina que eles falam, olha, presta atenção, observa, senhores, olha, ouça, meu irmão, mano, o que está escrito na palavra viva. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 8 a 11. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. Então, essas dificuldades do dia a dia, elas são exatamente necessárias para que a gente seja aperfeiçoado em Cristo Jesus. Para que a gente abandone a desobediência, a incredulidade, a ausência de confiança. Né? A autoconfiança é um problema seríssimo, a autoconfiança. Quem tem que confiar no Senhor, não é em nós mesmos. A gente tem que confiar em Deus. Quando a gente confia em nós, na nossa própria força, na nossa própria inteligência, na nossa própria razão, eu sei, eu vou fazer, porque isso, aquilo, outro, eu só confio em mim mesmo e nada mais, eu começo a entrar em problema. E aí o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, né? Um homem muito estudioso, um grande conhecedor da palavra de Deus, um exímio conhecedor das Escrituras. Ele fala também na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, no finalzinho, ele fala sobre essa parte. E ele diz, para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E 3 vezes eu pedi ao Senhor que tirasse de mim. E o Senhor disse, porém ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Isso que eu estou passando para você, meu irmão, meus irmãos, não quer dizer que a gente tem que estar ali, eu só vou, vai ser só sofrimento, é só destruição. Não é isso. Não é isso. É para que naquele momento que os seus olhos só consigam enxergar as nuvens negras e o mar revolto, e você achar que aquilo vai te destruir, que você vai morrer afogado, você lembrar que Jesus está com você, que você tem que olhar para Ele, assim como o apóstolo Pedro fez quando começou a afundar. Me salva, Senhor. E a mão do Senhor vai estar sempre estendida para nos erguer. E não importa se o mar está acabando, aquele negócio todo, porque ele vai passar, a gente vai passar junto com ele, dentro no colo dele, na palma da mão do Senhor. Nos momentos de sossego, não deixe não seja desobediente, mantenha-se estudando, fortalecendo o seu espírito, se dedicando à palavra. E não é só ler, é ler e praticar. Isso que eu estou falando para vocês, como diz o Tim,
o que mais precisa ouvir é essa orelhinha aqui, né? É para todos. Porque todos nós temos momentos difíceis, momentos que a gente pensa que está chegando ao fim. E é nessa hora que a gente tem que fazer, tal qual o apóstolo Paulo falou na carta aos Romanos, capítulo 5, nos versículos de 3 a 5. Ele fala assim, ó. E também nos alegramos nos sofrimentos, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Que a perseverança, o caráter aprovado, e o caráter aprovado traz a esperança. Vou repetir, para não ter dúvida. Nos gloriemos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz a esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. E agora, partindo para o final, né? Porque essa ministração de terça-feira, eu acho que foi a mais longa, está sendo a mais longa de todos os tempos, mas é necessária. Só você sabe o que você está passando agora. Só você sabe aquilo que está inundando no seu coração e na sua mente. Às vezes até transbordando nos olhos ou nas palavras ou até em ações. Só você sabe. E obviamente Deus também sabe. Deus sabe o que você está enfrentando agora. Nada passa despercebido por Deus. E o que está passando comigo, com você, seja com quem for, só acontece se Deus permitir. E se Deus está permitindo, é bênção. Porque a palavra diz que tudo coopera para o nosso bem. Então, o que está acontecendo é uma bênção para você, seja para corrigir, é uma bênção para mim, seja para corrigir, seja para libertar. Não importa, seja para fortalecer. Não importa, é necessário. É necessário que a gente passe por determinados momentos. E eu faço sempre um paralelo contínuo sobre a poda da árvore ou a correção de um pai. Correção de um pai, de uma mãe, que às vezes a gente precisa levar uma sentada, né, nas costas, por conta de um comportamento errado. No primeiro momento dói muito, ou às vezes uma bronca de um chefe que a gente se sente às vezes humilhado, mas na verdade são consequências de um erro que a gente cometeu e aquela correção é necessária para que a gente não o cometa novamente ou para que a gente possa fazer coisas melhores. A poda de uma árvore com certeza deve ser doloroso para a árvore, mas é necessária para que no ano seguinte a fruta que ela vai produzir seja mais saborosa e em maior quantidade. Então, meus irmãos, finalizando, guarda esses 2 versículos no seu coração, que está em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Amém? Graças a Deus, chegamos ao fim, né, dessa longuíssima reflexão de terça-feira. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Sexta-feira estaremos de volta, no mesmo horário, 20 horas, horário de Brasília.
E mais uma vez, clamo ao Senhor pela vida de todos que aqui estão assistindo essa live, os que irão assistir no futuro, pela vida do nosso irmão Tim, Silmara, pela vida dos meus pais, dos meus irmãos, da minha amada esposa, das minhas filhas, pela vida da dona Odelza, que está aí sempre, Maria Fernanda também está aí, os outros que estão e eu ainda não estou vendo aí, pela vida da Valesca, da Catiúça, e de todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até sexta-feira, para a honra e glória do Senhor Jesus. Beijo no coração.